Salve, salve nação! Como é bom vencer, galera! Acertei o palpite! Meu placar foi 2-0. Pode voltar aí nos vídeos anteriores para vocês verem. Ó, pé direito, hein, cara? Tamo confiante, hein? Eu tô confiante. E vamos ganhar fim de semana aí do Botafogo também, galera. Sabadão, 8h30 da noite. Depois tem o Remo pela frente. E eu descobri hoje que o jogo com o Remo é no mesmo horário do sorteio da Libertadores. Que porra é essa, cara? Vou ter que fazer ao vivo. Vamos lá, galera, pro vídeo aqui. Então, Flamengo 2, Cruzeiro 0. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN, link na descrição como créditos. Deixa o like, se inscreva, ativa o sininho. Me ajuda aí, pô. Vamos lá. Muito bem, começando o nosso linha de passe, vitória do Flamengo para cima do Cruzeiro, vitória por 2-0, né? Ali tá 1-0, você tá vendo 1-0, mas foi 2-0 pro Flamengo, o gol de Pedro é Carrascal. A linha de baixo corrige de cima, vamos lá, vai consertar. 2-0, Pedro voltando a marcar, voltando a ser titular ali com o Leonardo Jardim. E aí, né, Calçade, boa noite para você, boa noite pro Kifuri, pro Jean, também pro nosso querido Vitor Birner. E aí, Calçade, um Flamengo, como eu disse, com o Pedro, pelo segundo jogo como titular, com o Leonardo Jardim, e também, dessa vez com o Cebolinha, sem o Samuel Lino, e com o Paquetá de titular, né? Coisa que não aconteceu no jogo passado, o jogo que deu o título carioca para a equipe rubro-negra. Tudo bem, Calçade? Olá, William, olá, companheiros. Para você que nos assiste também, boa noite. E a gente tem que entender o seguinte também, é o calendário do Flamengo e trocas vão existir. Agora, que golaço, hein? Do Leonardo Jardim, eu acho que tem algumas coisas a gente tem que tomar cuidado para não querer enxergar tudo diferente, mas também para não observar o que realmente começa a acontecer, né, no time do Flamengo. E o que começa a acontecer? Para mim, sim, o Flamengo começa a desenvolver diferente, não quer dizer, eu não quero entrar na... isso aqui é melhor, é pior. Existe um novo trabalho, uma cabeça que pensa um pouquinho diferente, tá? O Flamengo... É inegociável essa questão da pressão, de pressionar o adversário. Só que o Flamengo vai escolher os momentos. Então tem momentos que o Flamengo baixa um pouco, depende do tipo de saída, do comportamento do adversário, onde está a bola. O Flamengo vai ficar numa intermediária para marcar e pressionar. E em alguns momentos, quando o adversário não está bem posicionado, ele sobe, esse é um gatilho, ele sobe para pressionar. E hoje a gente viu o Flamengo recuperando muitas bolas. O Pedro, se eu não me engano, foi aos 12 minutos. Depois do 1-0, o Pedro consegue recuperar uma bola e ter uma oportunidade. Sim. E isso é um marco para o Pedro. Quando você nota num jogo que o Pedro pressionou, recuperou uma bola, assim, porque é algo que é mais... não é prazeroso para ele. Olha, não deve ser que defesa, velho. Mas o jogo pede. Então o Flamengo mostra isso. De pressionar e tentar recuperar. E ele forçou muito passe errado no Cruzeiro, muita bola perdida, e isso gerou também uma situação do gol, porque você tem muitos jogadores do Flamengo empurrando o Cruzeiro na saída de bola para trás. Sim. Então tem coisas diferentes que começam a surgir. A gente tem que tomar cuidado, porque o tempo de observação é muito pequeno. É 90 minutos no domingo, 90 na quarta. E aí isso quer criar as maiores teses. O Flamengo treinou hoje também, sim, no dia do jogo. Tem mudança, concentração, treino no dia do jogo. Cada um tem o seu formato e as suas ideias. E o Cruzeiro tomou a pressão, tomou o gol, estava com uma certa instabilidade. Depois, a partir da metade do primeiro tempo, o Cruzeiro passou a ocupar mais a área do Flamengo. Mas o Flamengo foi mais feliz nas chances que teve e venceu o jogo. É bom você falar ocupar a área do Flamengo. O Flamengo foi feliz nas chances que teve e o Flamengo deixou de finalizar muitas vezes e o resultado poderia ter sido bem melhor, né? Se o Flamengo chutar mais no gol, cara, é um passando pro outro, outro passando pro um, é muito preciosismo e na hora de finalizar, não finaliza, toca pro outro, tem que melhorar isso aí. Eu te pergunto, André, Felipe Luiz estava sendo muito criticado por a forma como o Flamengo estava frágil defensivamente. Um time que tomava muitos gols, ao contrário do que estava acontecendo no ano passado, por exemplo. Pela primeira vez na temporada, o Flamengo fica 2 jogos seguidos sem tomar gols. Se você quiser, você pode falar até 3. É que eu não estou contando o jogo do Sampaio Corrêa, ok?
Não estou contando aquele jogo. Madureira, perdão, o 8-0. Não estou contando esse jogo. Mas são 2 jogos aí, uma final de campeonato e um jogo contra o Cruzeiro, sem sofrer gols. Apenas uma coincidência, estou falando de 2 jogos já com o Leonardo Jardim. Apenas uma coincidência ou você já vê indícios de um time mais sólido e mais organizado? Então, boa noite a todos, especialmente a você que nos acompanha. Eu concordo muito com o que o Calçade disse no início do comentário dele. A gente tem que tomar cuidado para não achar que está vendo alguma coisa muito diferente do que via, né, no período em que o Felipe Luiz foi treinador, mas também não deixar de observar algumas coisas que possam ser, não grandes transformações muito claras agora, mas um começo de uma nova ideia, de um time que deve se comportar de uma forma diferente, porque ainda que o Leonardo Jardim e o Felipe Luiz vissem o futebol quase que exatamente da mesma maneira, os times deles seriam distintos porque eles são pessoas diferentes, com formações diferentes, eles carregam dentro de si um tipo de jogo diferente, e isso que é muito interessante no futebol. Sim. Quando se fala em identidade, proposta de jogo, outras expressões que no final das contas descrevem como um treinador prefere armar o seu time. E o time do Flamengo dá a qualquer técnico, com qualquer ideia e qualquer formação, todas as ferramentas possíveis para praticar um determinado padrão de futebol. Eu acho que se chegar um técnico no Flamengo disposto a apenas jogar no erro do adversário, esperando, esse técnico não vai durar muito tempo. Porque eu nem falo sobre uma outra expressão muito usada para tratar desses temas, que é o DNA. O DNA, fala-se do DNA do Santos, por exemplo. Estou citando o Santos porque de uns anos para cá, o Santos é uma equipe diferente daquilo que o seu torcedor gostaria que fosse. Sim. Então não adianta você querer ficar insistindo no que se chama de DNA. Mas no caso do Flamengo, eu não acho que nesse momento na história, em outros também, mas principalmente agora em que há muito investimento e muita qualidade em campo, fosse aceitável jogar de um outro jeito. O Jardim, ele é um técnico diferente do Felipe Luiz, ele enxerga o futebol de uma outra maneira, e eu acho que o Flamengo dele vai ser um time que, além de modular a pressão, como o Calçade disse, vai ser um time mais afeito a um futebol de velocidade. O que não significa que não vai dominar a posse, não vai querer ser protagonista, não vai investir muito nos seus jogadores mais técnicos, como o Jorginho, como o Arrascaeta. Mas eu acho que não vai ser uma coisa tão declaradamente de dominar a posse no maior tempo possível, de maneira proposital, se instalar no campo do adversário, fazer a bola girar e investir na superioridade técnica e ganhar por esse intermédio. Eu acho que vai ser o Flamengo do Jardim vai ser um time um pouco mais maleável do que esse. E vamos ver, é claro, se os jogadores vão interpretar essas ideias de maneira eficiente, porque de explorar e extrair as melhores características coletivas que um elenco tem. E o Flamengo tem muitas. Em relação a 3 partidas seguidas sem tomar gol, se você realmente quiser considerar um jogo que o Flamengo ganhou de 8-0... É o que eu desconsidero. E a final do estadual foi um jogo que nem o Flamengo nem o Fluminense conseguiram fazer aquilo que se propuseram. Foi um jogo ruim, na verdade. Talvez se explique pela decisão e tudo mais. Eu acho que é coincidência. Coincidência. Eu acho que muito bem. Paquetá estreou, Jean, hoje? Foi isso? Pois é. Bom, boa noite, William, boa noite a todos. Primeiro que eu acho que a escalação do Flamengo hoje, né? Porque, como eles disseram, acho que a gente tem que constatar e olhar para os fatos. Quais foram as... Lembrando que foi a primeira vez que a gente viu sair do banco como titulares Paquetá, Arrascaeta, Jorginho e Érico Pulgar juntos, né? Além de Cebolinha e Pedro. Motivações, o que foi escolha do Leonardo Jardim ou não, a gente não sabe, a não ser a escalação. Sim. Então, assim, olhando para o jogo, a escalação para mim talvez fosse a melhor escalação possível. Essa escalação com o Paquetá de um lado, com o Cebolinha do outro lado, com a Arrascaeta no meio, com o Pedro como centroavante e a dupla ali, o Pulgar e o Jorginho, né? Mesmo com o Royal? Então, aí você pode você pode discutir os laterais e tal, Royal mas eu acho bem. que a questão dos laterais, a alternância dos laterais vai se dar muito pelo tipo de adversário de jogo, vai se dar pela condição física. O que eu acho que tem ultimamente gerado discussão sobre quais são as melhores alternativas
defensivas, porque isso influencia também como o time vai jogar, é ali do meio para frente. E acho que essa formação, e essa indiscutivelmente foi uma escolha do Leonardo Jardim, foi a melhor, incluindo a do Paquetá pelo lado direito. Os 10 minutos iniciais foram impressionantes, né? A maneira como o Flamengo se comportou, a intensidade que colocou, o jeito que o Calçade descreveu muito bem o que foram 10, 15 minutos iniciais, diria até o momento do gol. Claro, contando com a pane ou a surpresa, não sei como a gente classifica as coisas que aconteceram do lado do Cruzeiro, que entregou 2, 3 bolas, mas também como consequência da pressão que o Flamengo estava botando ali na saída de bola, né? O próprio gol, a gente vai ver aí, nasce desse passe completamente equivocado, né? Então, assim, foi um Cruzeiro que errou muito nesses 10, 15 minutos, mas também um pouco por consequência do que o Flamengo fez. O que acontece a partir do gol é que para mim fica um pouco de dúvida em relação a se foi um desejo, e aí a gente já olha para a característica do Léo Jardim, né, de como ele jogava com o Cruzeiro. Quer dizer, será que aquele baixar de linhas, aquele não ter a posse de bola foi uma opção dele ou não foi? Foi até curioso que o Pedro, no intervalo, né, ele foi entrevistado ali na saída de campo e falou, pô, a gente precisa ter mais a posse de bola. A gente precisa ficar com a bola, a gente tem que controlar o jogo com a bola e não deixar o Cruzeiro jogar. Então, Era assim que o Felipe Luiz, né? Nos 2 tempos, o Cruzeiro teve 56%. Exato. Mas acho que assim, no segundo, era até mais, né, aquele final de jogo que é normal, em geral, o time que tá perdendo, dar uma fechada e falar, não, agora faltam 10, 15 minutos. Aí é normal essa postura, né? Seja com um técnico que quer ter a bola, que quer atacar, ou seja com um técnico que gosta de ser mais objetivo e reativo. Então, eu não sei ainda se foi uma escolha do Leonardo Jardim ou não, até porque no segundo tempo o Flamengo volta diferente. A postura do Flamengo na primeira parte do segundo tempo já é diferente daquilo que a gente viu depois do gol do Cruzeiro no primeiro. Então, assim, não adianta a gente querer realmente responder essas perguntas agora e dizer, foi o que ele quis, foi o que ele não quis. Talvez ele responda agora na entrevista coletiva, talvez ele diga o que era a intenção, o que não era a intenção, mas acho que a gente também precisa, não pode ser precipitado para querer transpor o que era o trabalho do Leonardo Jardim no Cruzeiro para o Flamengo em tão pouco tempo. Acho de mérito indiscutível, pelo menos para mim, a escalação que, e já tinha falado isso, né, em outros momentos aí recentes, que talvez tenha sido a melhor escalação, talvez fosse a melhor escalação possível para começar o jogo, ainda que reserva. Galera, olha esse ataque, olha o Arrascaeta, cara, que velocidade, que finalização, defesaça do Cássio. Tenham sido importantíssimos depois, né, no garantir o placar no segundo tempo. Você aprova essa escalação também, ô Vitor Birner? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, Calçado de André, Jean, as fãs do esporte, com exceção ao Emerson Royal. Tá. Não seria meu titular, mas o Jean falava muito da linha de frente e meio campo, né? Acho que nos referia à primeira linha defensiva. Mas também entendi a ideia, porque como você tem o Paquetá jogando ali atrás de 3, mais avançado, e ele tende a jogar mais para dentro do que chegar à linha de fundo, você precisava de alguém que avançasse. Como o Flamengo conseguiu dificultar bastante as coisas para o Cruzeiro, o Emerson Royal teve mais trabalho como atacante, como um ala, do que propriamente como marcador, como defensor. Sim. Me chamou a atenção sobre o Cruzeiro rapidamente as dificuldades defensivas do Cruzeiro em grande parte do jogo. Para mim, foi um dos melhores jogos do Flamengo nesse ano. Já dá para entender o que o Leonardo Jardim quer fazer, e o Calçado, eu concordo totalmente. Em alguns momentos você pressiona alto, como foi no começo do jogo, mas você não faz que nem o time do Felipe Luiz, que de maneira quase obcecada pressiona alto enquanto tiver pernas quase o tempo inteiro. Você alterna essa pressão de acordo com a saída de bola do adversário, você recua, trace ali uma linha imaginária entre a linha do meio campo e a linha da grande área, e começa mais ou menos ali a marcação quando o Flamengo recua ainda no campo de ataque para tentar usar a transição. E é um jogo, para mim, claramente, em que a posse de bola é menos importante do que era com o Felipe Luiz. Outra coisa que me chamou a atenção, rapidamente, o Pedro, quando sai do primeiro tempo, quando o Flamengo foi muito bem no começo, fez 1-0, podia ter feito segundo, e depois o jogo ficou equilibrado, ele fala que o Flamengo tinha que valorizar mais a bola, tinha que ter mais posse de bola. Eu acho que o treinador discorda. Eu acho até que o treinador quer que o time tenha posse de bola, que ele consiga manter a bola
para ter controle de jogo em alguns momentos, para poder descansar também em alguns momentos, for obrigar o adversário a se cansar correndo, mas não é uma prioridade, como o Pedro parece que pensou. Por outro lado, Pedro... Não, ele falou Ele todas falou, as ele- letras. ele falou, a pensou gente mesmo. tem que ter mais a bola para controlar mais o jogo e o resultado. Era o hábito, né? Agora foi uma bela atuação dele e eu quero destacar também a atuação do Paquetá, porque belos passes, ação dos jogadores na área. É por isso que eu brinquei, eu falei, estreou o Paquetá, né? Sim, é óbvio que o Paquetá vai fazer uma boa temporada. A questão é se vai fazer uma temporada à altura do que as pessoas imaginam, como sempre diz o Calçade, meteram ali 42 milhões de euros. A expectativa vai lá para cima, a expectativa é jogar bem e ganhar campeonato. Então, se não for isso, obviamente... Mas vai é haver no, alguma mas é frustração, no né? primeiro jogo. Mas jogou muito bem hoje. Não existe. Melhor jogo dele pelo Flamengo. Essa Não vou contar o jogo com o Madureira, obviamente. Não. Só um detalhe. Esses jogos do Campeonato Carioca, O tirando jogo os com o clássicos, Madureira vai valer apenas para marcar a demissão do Felipe Luiz? É pra isso. É só basicamente pra isso. Basicamente Ou talvez se o isso. Pedro só queria começar entender. jogando. Talvez o Pedro tenha que, nessa transição, ele e seus companheiros, ele falou de controle, ele aliou controle e posse. Ele vai ter que aprender a controlar sem posse. Perfeito. É isso que eles ainda é uma diferença muito grande. E sabe o que é mais curioso, Calçade? O tipo de jogo que foi feito hoje facilita para ele, dificulta um pouco para a Arrascaeta com bola, mas facilita sempre, porque são duas linhas de 4, Pedro e Arrascaeta na frente, mas não precisa daquela pressão o tempo inteiro que o Felipe Luiz exige. Então, pro Pedro, o Flamengo chegando à frente como chegou, chegando com espaço, é até melhor jogar assim do que era com o Felipe Luiz, onde ele dificilmente ia conseguir em algum momento ser titular. Porque o sem bola dele, da história, não com o Felipe Luiz, da história dele, nunca foi suficiente porque o Felipe Luiz quer. Então, assim, eu acho que ele tem que estar bem confortável com a situação. Não é do perfil, mas eu acredito que o Leonardo Jardim, pelo menos por enquanto, não sei se ele vai mudar, mas ele tenha assim, adaptado a ideia dele ao Flamengo. Então, se eu quero ter o Pedro, mas se eu subir todas para pegar a bola na saída, na entrada da área, não vai rolar. Então eu vou mudar isso aqui. Vou ficar um pouquinho mais baixo em determinado momento. E dependendo da situação da bola e a posse do adversário, aí sim a pressão. E o time sabe bem disso, que é a hora do gatilho, de subir e pressionar quando a saída está um pouco desorganizada. Quando ela está bem organizada, você baixa um pouquinho, aí sim, você não vai recuando até a entrada da sua área. Tem um ponto que é o ponto de intervenção. Mas, assim, são os primeiros movimentos, vamos ver. A gente tem que ver mais. Nem o Leonardo Jardim, entendeu? Claro. Também acho, galera, é muito cedo ainda, né, pra gente tirar qualquer conclusão, né? Acho que o time melhorou fisicamente, melhorou a intensidade, combatendo o adversário e melhorou também, cara, a saída de bola, né? Melhorou. Tô gostando, galera. Sinceramente, tô gostando, cara. Claro. Se o cara tá, A gente vai analisando indícios nesse começo. Indícios. Nada está estabelecido ou senão a gente vai solidificado. formar teses aqui Sem com ter- 180 minutos. São indícios. Assim, tem o jogo do Flamengo. A gente assiste o jogo do Flamengo. A gente vem para cá, o que a gente vai analisar? Olha, hoje teve isso aqui de interessante. Olha, isso aqui ele fez de diferente na escalação em relação ao jogo passado. Olha, o time se comportou dessa forma, um pouquinho diferente. Ó, no jogo passado foi assim, já são indícios. Até a gente poder solidificar uma tese, falar, ó, realmente mudou, isso aqui está totalmente diferente, isso aqui é uma outra coisa, demora, leva tempo. Não sei nem quantos jogos isso. Eu acho que a gente vai ter isso, quem sabe, no segundo semestre. Né? Sabe a outra coisa curiosa? O lance do Arrascaeta, que ele entra puxando um contra-ataque mais pela direita, o Cássio faz uma baita defesa de se machucar. Sim. Né? Isso vai acontecer mais na ideia de jogo do que agora, do Leonardo Jardim, do que acontecia com o Felipe Luiz. Por outro lado, o que a gente via do Arrascaeta, a bola passando sempre pelo pé dele, por dentro, construindo, aproximação, tabela curta, a gente vai ver menos. Então, como vocês estão dizendo, e você acabou de afirmar, William, a gente precisa esperar para entender como isso vai funcionar na prática, até porque no final das contas, como a expectativa no Flamengo é muito grande, toda análise vai girar em torno do resultado. Já é assim em qualquer clube. No Flamengo, ainda mais. Então, como a torcida estava muito insatisfeita, quando ganha o estadual, nos pênaltis, fazendo um jogo ultra conservador. Para o torcedor, não importa como vence. O importante é vencer, cara. Se o Arrascaeta vai jogar centralizado pela ponta, não interessa. A gente quer que
ele jogue bem, que o time jogue bem, que ganhe, né? Principalmente. Super. E hoje ganha por 2-0, fazendo um jogo correto e um bom jogo do Flamengo, eu acho que o torcedor está satisfeito, mas é impossível definir ainda, até porque os próprios jogadores também vão ter que se adaptar a algumas coisas. Vamos ver como é que é. O começo é bom, é inegável. Dois jogos, principalmente esse aqui, é um jogo mais interessante. Jogou bem melhor hoje do que jogou na final do Carioca. Mas sem dúvida, você falou que é um dos melhores jogos da temporada do Flamengo. Gente, talvez seja o melhor. E a gente não está falando que é uma coisa espetacular, deu show, etc. Sim, foi o melhor. É que estava tão abaixo antes que talvez você tenha sido o melhor jogo do Flamengo. E se você for olhar, correu poucos riscos mesmo, né? A superioridade do Flamengo não esteve discutida em nenhum controle do jogo. Controle. Foi um começo muito bom, poderia ter feito mais de um gol até. O Pedro começou o jogo, assim, criando perigo praticamente toda vez que ele foi acionado. O gol é um grande mérito dele, né? Porque a jogada poderia ter escapado, ele insistiu, finalizou bem. Não acho que seja coincidência a escalação dele como titular. Me parece que, né, quando chega uma comissão técnica nova, mesmo num time que tem tanto a oferecer, algumas coisas em termos de escolha de jogadores já ficam bem claras, né? E aí é por isso que muitos dirigentes dizem que o tal fato novo, ou outra expressão, chacoalhar o elenco, aqueles jogadores que estão descontentes por não jogar ou por se sentirem tratados sem justiça pelo treinador, ganham uma nova oportunidade. Aqueles que estavam se sentindo muito tranquilos, talvez cômodos demais, também precisam, né, mudar um pouco essa postura, porque chegou um novo comandante e as ordens vão ser diferentes. Agora, foi um bom jogo do Flamengo contra um adversário que não está no seu melhor momento, é claro, mas, né, a gente viu no jogo que o Flamengo conseguiu se impor, correu um pouco de risco depois que o Cruzeiro equilibrou as ações ali 25, 30 minutos do primeiro tempo, mas poderia ter feito mais gols do Flamengo também. Ao longo de todo o jogo, a gente ficou esperando e imaginando que o Flamengo faria um segundo gol. Esse segundo gol saiu bem mais tarde do que a gente pensou que ia acontecer. Sim. O ideal é tentar manter uma mesma formação. O próximo jogo contra o Botafogo, né? Uma mesma formação. Quer dizer, essa escalação que você aprovou hoje, você acha que o ideal seria manter contra o Botafogo, dar uma estabilizada, deixar esses caras jogarem? Claro, tem as alterações de segundo tempo, as peças são incríveis e tudo, mas tentar manter um 11 ali básico nesse momento aí? Então, é que eu acho que para o Flamengo, com as opções que o Flamengo sempre tem no banco, independentemente de qual seja a escalação inicial, quer dizer, você tem que ter os caras, você tem que ter todo mundo muito bem do ponto de vista físico em campo, porque isso hoje é parte fundamental do futebol. E o Flamengo é um dos poucos, se não o único clube que consegue manter a questão física sem perder tecnicamente. Porque tem tanto jogador bom no banco. Então eu acho que assim, não dá para cravar isso. Se todo mundo estiver bem, acho que é até o normal que seja assim. Porque, né, estamos falando de um treinador que está chegando, é começo de temporada ainda, não tem muito drama em relação a isso, né? Não é que ele está chegando às vésperas de uma final, de um jogo absolutamente decisivo. Ele chegou numa final, né? Ele chegou numa final, mas é que uma final que, convenhamos que não é uma final que muda a vida do Flamengo. Eu acho que se estivesse chegando num outro contexto, né? Mas acho que assim, se ele puder manter e obviamente avaliar, né, melhor e ter a certeza das coisas que ele deseja fazer, ótimo. Agora, se tem alguém que está minimamente desgastado ali, que não tem condição, acho que você pode. Claro, lembrando que a gente vai ter a data FIFA logo mais, então vai ter uma parada aí que todo mundo vai poder. Quer dizer, todo mundo, no caso do Flamengo, não vale, né? Porque na data FIFA, vários jogadores do Flamengo vão não só atuar, como viajar também. Debandada geral. Exatamente. Mas, enfim, eu acho que sim. Se ele puder, é ótimo. Mas também é isso. O Flamengo não precisa ficar forçando a mão, porque tem muita alternativa boa no banco. Sim. Aí eu fiz essa pergunta, Birner, porque na coletiva passada ele falou de Arrascaeta e Paquetá. Sim. Né? Citando justamente data FIFA, citando Copa do Mundo, que esses jogadores, falou de outra, mas basicamente esses dois seriam muito, muito exigidos. Por isso a minha pergunta sobre manutenção dos 11. Né? Hoje ele jogou com os dois. Vamos seguir ali com os dois?
para ir dando rodagem. O Paquetá hoje já fez o melhor jogo dele com a camisa do Flamengo. Vai dando confiança, vai enturmando, vai dando liga. Eu vou te devolver com 2 perguntas. Manda. Quanto você acha que um jogador deve se preocupar um treinador deve se preocupar com a seleção? Segunda questão. Eu acho que ele deve se preocupar bastante, porque já tem jogador que vai e volta lesionado, perde o jogador, etc. Então você acha que ele deve poupar jogador no clube pensando ele poupar. Não. Ele poupar jogador no clube pensando em seleção, não. Segunda o que questão. acontece é um desgaste em virtude dos jogos com seleções, aí ele olha e fala, pô, o cara voltou a arrebentar. Ele vai ter que poupar na volta. É isso que eu quero chegar. Voltar na volta, ele olha e fala, pô, mas como é que eu vou fazer? Vou estourar o cara aqui, vou ter que segurar. Seleções não pensam em clubes. Exatamente. Exato. Não, eu vou poupar o Arrascaeta porque quando ele voltar no Flamengo E a ele Copa precisa do jogar. Mundo chegando. Tá legal. É isso. Porque Às vezes o próprio jogador, ele dá uma segurada, né? E a minha segunda pergunta. O quanto o treinador deve fazer isso, sabendo que não é só a data FIFA, mas a gente tem uma Copa do Mundo em breve e esses 2 estão na Copa do Mundo? Então, mas é o que eu te falei. Eu acho que o treinador Com gestão do de clube, elenco. ele não tem que pensar nada na seleção, ele tem que pensar no clube. Ele tem que Porque são pensar situações ali. diferentes. O problema é o que a gente está conversando, é a volta. O que ele recebe de volta não é exatamente o que ele queria. Ele fala, pô, vou ter que segurar. Eu não sei como vai ser, mas o Paquetá, hoje, ele é... O Ancelotti tem quase um time titular. Ele é o primeiro reserva, ou ele é o titular no segundo modelo de jogo principal, Tá. no 4-3-3. Tem uma outra opção, coisa que pode acontecer. Sem o Bruno Guimarães, ele pode jogar de segundo. Não sei se o Ancelotti vai fazer isso. O Pedro Ivo já deu notícia de que talvez testem outros volantes, outros jogadores podem ser utilizados. Um risco, hein? Eu acho que o treinador, para te responder, não deve pensar na seleção agora, que ele deve escalar quem está melhor. E nesse momento, olhando o ambiente do Flamengo do início do ano e essa atuação, ele não precisa exatamente repetir a mesma equipe, mas ele precisa manter basicamente a estrutura de equipe, os principais jogadores para poder reproduzir algo parecido e ir crescendo, porque ele não tem tempo para treinar, ele precisa fazer isso durante esse período antes da Copa do Mundo. E a terceira questão ainda mais, o Paquetá vai começar a jogar agora, vai tirar o Paquetá? Quando o cara precisa recuperar a confiança que Mas faz esse parte é do meu futebol. ponto, eu te falei sobre confiança. Então, isso. a não ser que o departamento médico, que haja algum risco nas avaliações físicas, eu não mexeria. Ou se o treinador achar que o próximo adversário pode oferecer algum tipo de jogo diferente que exija mudança. Pensando em seleção, eu não mudaria. Esquece. Fala. Os caras estão viajando, né? Que mané seleção, cara. Quero lá eu saber de seleção. Seleção só na Copa, galera. Fora da Copa eu não... Cara, jogo amistoso não tem graça, né? Eu fico até arrepiado só de pensar, com medo do jogador voltar lesionado. Galera, olha só como que essa vitória foi importante. O Flamengo ultrapassou, o Coritiba, que venceu o Corinthians. Corinthians em casa perdeu por 2-0, cara. O Flamengo passou o Corinthians, passou o Atlético Paranaense, passou o Fluminense, passou o Coritiba. O Flamengo estava em 12º antes de começar o jogo, né? Então o Flamengo pula para a 4ª posição. Amanhã, galera, tem Remo e Fluminense. Jogo lá no Mangueirão, hein, cara? Nossa Senhora. Tem Vasco e Palmeiras. Tem São Paulo e Chapecoense. Grêmio e Bragantino. E esse jogo aqui do Atlético Paranaense e Botafogo foi adiado para o dia 29 de março, tá? Então esse jogo aqui foi adiado. Só que detalhe, cara, o Flamengo tem um jogo a menos. O Flamengo com 4 jogos está na 4ª posição. O Bahia também tem 4 jogos, né? Tá aqui, o Bahia tá com 1 pontinho à frente só. O São Paulo tem 4 jogos, tem 10 pontos. O Palmeiras tem 4 jogos, tem 10 pontos. Então, o Flamengo tá ali, cara, tete a tete, pertinho, né? E voltando aqui, cara, voltando aqui nas atuações, atuações do Fla. Paquetá é o melhor. E zagueiros são sustos. Sustos? Como assim? Não entendi. Dão sustos. E zagueiro dão sustos. Tá, vamos lá então. Rossi, 7.8. Emerson Royal, 6.5. Gostei do Royal hoje, cara. Pra mim, hoje ele fez um bom jogo, tá? Varela, 6.1. Léo Ortiz, 6.3. E Léo Pereira, 6.7. Só não entendi ali. Deu sustos. Ah, tá. Agora eu entendi.
deu sustos desnecessários ao Flamengo, né? Fez uma falta muito perigosa no limite da área. É verdade isso aqui, hein, cara? Eu tinha até esquecido isso aqui, ó. E poderia ter dado problemas ao time. Realmente isso daqui foi perigoso, hein? Alexandro teve uma nota de 6.1. O Eric Pulgar, 8.1. Jogou muita bola o Pulgar, né, cara? Jorginho. Nossa, como jogaram bola o meio-campo do Flamengo. O Arrascaeta, o Paquetá também foi muito bem. O Luiz Araújo entrou no segundo tempo, né? Teve uma nota de 5.2. O Paquetá, 8.4. Carrascal fez o gol. 6.9. O último lance do jogo, praticamente, ele faz o gol, né? No último minuto. Pedro fez um golaço, cara. 8.5. O Alacian quase fez o gol. Ali, né? Numa bola cruzada. Ele quase chega na bola. 5.8. Everton Cebolinha fez um bom jogo. 6.2. Samuel Lino deu assistência para o Carrascal fazer o segundo gol, né? 6.3. Leonardo Jardim, 8.1. Tá aí, então, as notas. Comentem aqui o que vocês acharam das notas, galera. Valeu, tamo juntos. Isso aqui é Flamengo. Saudações.